Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então trazendo aqui para vocês mais uma solução de uma prova aplicada pela banca FGV no concurso da Imbel, lá do polo de Itajubá, tá certo? Nível superior. Então, queria agradecer aí, né, a alguns inscritos que solicitaram, né, que eu resolvesse colocasse no canal essa prova. Em particular aqui me lembro do Elton, né, que colocou esse comentário lá, então um abraço aí para vocês, tá? Realmente esse canal é feito para ajudar vocês, né, a estudar aqui para os concursos, tá bom? Então vamos lá, né? Se você não é inscrito, né, por favor, se inscreve aí no canal, deixa seu like que vai ajudar sempre a gente tá fornecendo aqui mais material, né, de qualidade para vocês estudarem. Olha só. Então a primeira questão diz o seguinte, ó. Se a bola não é vermelha, então a ficha azul é falsa, é correto concluir que. Olha só, essa questão, né, a gente tem uma condicional, né? Se eu chamar aqui de proposição P, aqui proposição Q, né? Então a gente tem aqui P implica Q. Só que o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui nessa questão é que, olha só, ele não está pedindo, olha só o que é que ele está dizendo. É correto concluir. Então a gente tem que fazer uma dedução lógica a partir, né, dessa afirmação, de que essa lógica, essa implicação aqui ela é falsa. Tá bom? Então, a gente não quer uma sentença logicamente equivalente. Então tem que ficar atento para isso. Por quê, professor Adriano? Pelo seguinte. Bem, nesse tipo de questão de P implica Q, o que é que a gente tem que saber? Né? Bem, a gente tem que saber que P implica Q, ele é logicamente equivalente a não Q implica não P, tá? Que isso aqui é chamado de contrapositiva, mas também P implica que ele é equivalente a não P ou Q, tá certo? Como é que eu sei isso, professor Adriano? Basta fazer a tabela verdade, né, dessas sentenças aqui, e a gente verifica que elas são iguais, por isso que elas são logicamente equivalentes, tá? Se você ainda tem dúvidas nesse assunto e quer ver como é que mostra isso, eu tenho um vídeo já no canal, né, que a gente mostra tudo sobre lógica proposicional, sobre esses conectivos de proposições compostas, tá bom? Então você pode estar acessando, eu vou deixar aí na descrição do vídeo esse link aí para vocês, caso vocês achem necessário revisar. Beleza, olha só. Então, sabendo disso, ele está dizendo que P implica que é falso, tá? Então, se P implica que é falso, quer dizer que a negativa dela é que é verdadeira, não é? Bem, só que a negativa dela é equivalente à negativa de não P ou Q, tá? E aí, beleza, como é que a gente nega aqui? Vai ficar, ó, não P, né, que fica P, a negativa do ou é I, não Q, tá? Aí só que o detalhe é o seguinte, se você for procurar aqui, né, esse aqui é o que seria logicamente equivalente ao que a gente sabe que é verdadeiro, né, ó, P e não Q. Só que se você for olhar aqui, você não vai achar essa alternativa, tá? Por quê, professor? Porque ele não quer uma coisa logicamente equivalente, ele quer que você diga o que você pode concluir, qual dessas alternativas você sabe que é verdadeira. Olha só, a gente não sabe que P e Q, P e não Q é verdadeiro, então para que essa sentença seja verdadeira, obrigatoriamente a gente tem que ter que P é verdadeiro e não Q também é verdadeiro. Né? O I só vai ser verdadeiro se ambos for verdadeiro. Tá certo? Pronto. Então é isso que a gente sabe. E a partir disso a gente vai olhar as alternativas. Tá? Aí eu já vou vir aqui direto para a gente não perder muito tempo. Olha só. A bola não é vermelha. Isso aqui é P, né? Ó. P. E o conectivo que está sendo usado é OU. Então, a gente tem ali P ou a ficha é azul, né? Ou seja, P ou Q na letra D. Né? Então, olha só, como a gente já sabe que P tem valor de verdade, e o OU, para que o OU tenha valor de verdade, basta, né, que ao menos uma das proposições tenha valor de verdade. Então, por isso que essa proposição
tem valor de verdade, certo? Então aqui é a alternativa correta, item D. Então fica atento, né, quando a banca, né, FGV, coloca esse tipo de conclusão. É correto concluir ou podemos afirmar, né? É aquilo que a gente sabe de certeza, não é logicamente equivalente nem é uma negação. Beleza? Então vamos aqui para a próxima questão. Bem, aqui na segunda questão, aí sim a gente já tem o seguinte, ó, considere a sentença. Se o casaco é de couro, então está frio. Uma sentença logicamente equivalente à sentença dada é, né? Então observe que agora sim eu quero uma sentença que seja logicamente equivalente. Então olha só, eu tenho aqui novamente P implica Q. Então a gente já viu, né, que as logicamente equivalentes vão ser a contrapositiva, que é não Q implica em não P, ou não P ou Q, tá certo? Então, por exemplo, quando eu olhar aqui, né, bem, aqui é I, ó, já elimino. Aqui tem ou, né? Então pode ser que seja. Vamos olhar, ó. Então eu tenho que ter não P, ou seja, a negação, se eu estou chamando aqui de P e aqui de Q, né? Então a negação dessa aqui é o quê? É o casaco não é de couro. Beleza, ó, tá aqui, não P. Ou está frio, que é Q, né? Então observe que aqui contempla, né? Então a alternativa correta, item E. Beleza? Vamos aqui para a próxima questão. Bem, essa questão 3 aqui, né, é uma questão de conjunto, em que ele fornece apenas porcentagens, né? E no final ele quer uma resposta, né, um quociente, né, que é uma fração no final. Então, nesse tipo de exercício, né, a gente já observou que a gente pode atribuir valores para facilitar o nosso cálculo, tá bom? Então, olha só o que é que ele fala. Em um grupo de 20%, em um grupo de estudantes, 20% daqueles que gostam de matemática também gostam de dançar. Então tem um grupo que gosta de matemática e dançar. E 45% daqueles que gostam de dançar também gostam de matemática. Todo estudante desse grupo gosta de matemática ou gosta de dançar. Então a fração de estudantes desse grupo que só gosta de dançar é. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal. Para facilitar aqui, eu vou dizer que o número de estudantes da matemática é 100. Tá? E aí o que é que acontece? Por quê, professor? Porque olha só, quando eu digo 20% daqueles que gostam de matemática também gostam de dançar, eu estou dizendo que dos 100 da matemática, 20%, que no caso é 20, estão na interseção, né? Porque eles gostam de matemática e também gostam de dançar. Então os que gostam só de matemática, no caso 100 menos 20, fica 80, tá? Bem, então como eu quero uma fração com relação aos que gostam só de dançar, né? É esse valor que está aqui, eu vou chamar de x, tá? Bem, aí para a gente descobrir x é justamente essa informação, ó, porque ele diz que 45% dos que gostam de dançar, que no caso é x mais 20, 45% deles, né? Quando a gente tem isso, 45% de, né? Isso sempre se transforma, esse de, né, se transforma numa multiplicação. Então, vezes 45%, que é a mesma coisa de 45 sobre 100. Beleza? Pronto. Então, ó, isso aqui é igual à interseção, né? Que é 20. Tá bom? Por quê? Porque ele está dizendo que, ó, 45% dos que gostam de dançar também gostam de matemática. Ou seja, 45% dos que gostam de dançar, tá aqui, também gostam de matemática, ou seja, dá interseção. Beleza? Pronto. Feito isso, agora é só resolver aqui a equação e encontrar o valor de x. Eu vou multiplicar todo mundo por 100 para poder tirar esse 100 do denominador. Quando eu multiplicar esse termo, né, vai ficar x mais 20 vezes 45 igual a 2.000. Agora sim eu faço, né? Ó, x vezes 45, 20 vezes 45. Então vai ficar 45x mais 900 igual a 2.000. Tá? Pronto, passo o 900 para o outro lado, né? Ele vai subtraindo, então vai ficar 2.000 menos 900. Então 45x é igual a 2.000 menos 900, que dá 1.100. Então isso implica para a gente, né? Passa o 45 dividindo, que x é igual a 1.100 dividido por 45. Beleza? Pronto.
Professor, precisa simplificar aqui? Não, não precisa. Por quê? Porque a gente vai fazer uma fração com relação ao todo. Tá? E aí a gente vai ver que deixando esse denominador não vai atrapalhar. Bem, como a gente quer em relação ao todo, então a gente tem que somar quanto é que é o todo. Bem, o todo é justamente 80 mais 20 é 100, mais x, que é quanto? 11.100, perdão, sobre 45. Né? Isso aqui é o todo. Então, tiro o MMC aqui, entre 1 e 45, né? Vai dar 45. Então, 45 dividido por 1, 45. 45 vezes 100, 4.500. Mais 45 dividido por 45 é 1. 1 vezes 1.100, 1.100. Então, esse valor aqui vai dar quanto? Vai dar 5.600 dividido por 45. Beleza? Pronto. Ó, feito isso, é só fazer o que ele está pedindo. Ele quer a fração de estudantes desse grupo que só gosta de dançar. Bem, só de dançar, né, ó, é o que está aqui, é o valor de x que a gente encontrou, que é esse número aqui. Então, eu tenho que fazer a fração desse valor com relação ao todo, tá bom? Então, só para melhorar aqui, né, o espaço. Bem, então, a gente vai pegar 1.100 sobre 45 e dividir pelo todo, que é 5.600 sobre 45. Bem, eu tenho fração sobre fração, né? Repete, aqui está no numerador e multiplica pela inversa da que está no denominador. 45 eu simplifico com 45. Esses dois zeros também simplifico aqui. Então dá 11 sobre 56. Tá? Então a alternativa correta aqui, item A. Beleza? Vamos para a próxima questão. Bem, essa questão 19 aqui, né? A gente vai montar aqui e vamos calculando as porcentagens para poder resolver. Olha só. Denise deu 2/5 das balas que possuía para Vera. E das balas que sobraram, deu 30% para Joana. E ainda sobraram 21 balas. Então, o número de balas que Denise deu para Vera é. Então, vamos ver aqui. Ó. Bem, a gente não sabe, né? Quantas balas Denise tem. Então, eu vou chamar essa quantidade de balas de X, tá? Mas aí ela fez o quê? Ela deu 2/5 dessas balas que ela tinha para Vera. Né? Então, ela pegou aqui e ela deu 2/5 de X, porque, né, lembra, o de, ele sempre se transforma numa multiplicação. Então, 2/5 das balas que ela tinha, ou seja, 2/5 de X, ela deu para Vera, tá? E das balas que sobraram, deu 30% para a Joana. Olha só. Se Denise tinha X, ela deu 2/5 para Vera, quantas balas sobraram para Denise depois desse passo aqui? Ah, professor, é só eu completar até a fração. Exatamente. Tá certo? Então, sempre que você quer saber o que sobrou, né? Você baixa completar até chegar ao valor que está no denominador. Porque o total sempre é 1, né? Porque quando eu somar 3 mais 2 dá 5 sobre 5, sobra só o x, tá? Então, nesse caso, ó, 3/5 de x. É isso que sobrou para Denise depois que ela deu aqui para Vera. Pronto. Aí o exercício diz o seguinte, que desse valor aqui que sobrou, ela deu 30% para Joana. E ainda sobraram 21 balas. Ó, bem, como a relação da pergunta é entre Denise e Vera, nem importa muito o que a gente vai colocar aqui com relação a Joana. Olha só, se ela deu 30% para Joana, né, dessa quantidade que ela tinha, ela deu 30%. Quanto foi que ela ficou? Ela ficou com 70%, né, que é justamente o complementar. E aí esses 70% são 21 balas. Ou seja, está dizendo para a gente que 70% de 3/5 de x, isso aqui é 21. Aí lembra, o de, né, sempre se transforma numa multiplicação. 70% é a mesma coisa que 70 sobre 100 vezes 3 sobre 5x. Né? Isso aqui é igual a 21. Eu posso simplificar um zero daqui com um zero daqui, tá? Olha só, o que é que tem aqui no numerador? 7 vezes 3.
7 vezes 3 é 21, tá? Então eu posso simplificar, ó, esse 7 vezes esse 3 com esse 21, sobrando um aqui, um aqui, um aqui. Se você tem dificuldade nessas simplificações, não tem problema. Você multiplica, né, 7 vezes 3, 5 vezes 10, e depois faz o cruzamento, né? Passa o 21 dividindo e depois o 50 multiplicando, tá certo? Se você sente ainda alguma dificuldade nesse tipo de simplificação. Você não pode errar, porque não se acostuma a fazer simplificação, né? Você faz a conta inteira, depois multiplica e depois divide. O importante é fazer, né? Pronto, então sobrou aqui, ó, 5 vezes 10, que é 50. Então isso implica que x é igual a 50. Ou seja, no início, né, Denise tinha 50 balas. E aí a gente quer saber o número de balas que Denise deu para Vera. Ou seja, quanto é 2 quintos de x. Então é 2 quintos de 50. Eu posso dividir aqui, né? Ó, 50 por 5, sobra 10. Então 2 vezes 10 dá 20 balas. Então, alternativa correta aqui, item B. Beleza? Vamos para a próxima questão. Olha só. Essa questão aqui, eu vou dar duas soluções para ela, tá? Uma bem mais simples e outra um pouquinho mais teórica. Mas por que, professor, você não faz só a simples, para não confundir a nossa cabeça? Porque assim, eu vou explicar, né, uma maneira mais teórica, porque de repente vai ter algum exercício que a maneira mais simples talvez não dê para você resolver, né? Então, eu vou mostrar essa outra maneira, né, para ficar como um complemento. A gente está aqui estudando, né? Então, né, tudo é válido, o que a gente aprender aqui, tudo é válido para poder a gente aplicar numa prova futura, né? Então, olha só. Lauro arrumou todas as suas cartas, colocando 12 cartas em cada caixa, e sobraram 8 cartas. Lucas também arrumou todas as suas cartas, colocando 12 cartas em cada caixa, e sobraram 7 cartas. Então, eles resolveram juntar todas as cartas que possuíam e as arrumaram, colocando 6 cartas em cada caixa, utilizando tantas caixas quanto necessário. Então, assinale a opção que indica o número de cartas que sobrou. Tá? Bem, então, aqui é justamente um exercício que envolve o algoritmo da divisão. Observe só, né? Ó, Lauro, o que foi que ele fez? Ele colocou 12 cartas em cada caixa e sobrou 8 cartas. Então, isso quer dizer o seguinte, né? Que quando Lauro pegou o número de cartas que ele tinha, ele dividiu, certo? Ó, Lauro tinha X cartas. Quando ele dividiu por 12, isso aqui deu algum número, que eu vou chamar de L, tá? E o resto deu 8. Né? Ó, o número de cartas que ele tinha é X, que eu estou chamando de X. Aí ele separou em caixas com 12 cartas cada. Quantas caixas ele usou, não importa, é o que a questão está dizendo, né? Mas sobraram 8. Então eu posso atribuir um valor de cartas para Lauro, tá certo? Por quê? Não importa quantas caixas. Então eu posso dizer que foi só uma caixa. Por exemplo, ele usou só uma caixa. Então eu vou dizer que Lauro tem 12 vezes 1, 12 mais 8, ou seja, 20 cartas. Tá certo? Ó, ele pegou 12 cartas, colocou, né, numa caixa e sobraram 8. Tá bom? Então, não diz o número de caixas. E ele diz que, no final, ó, ele fala utilizando tantas caixas quantas necessárias. Então, isso não importa para o exercício. Então, a gente pode pegar o menor número possível, né? Que é pegar 12 e somar 8. Né? Isso vai dar justamente o número de cartas mínimo que Lauro teria que ter. Bem, e aí a mesma coisa a gente faz para Lucas. Ó. Ele fez a mesma coisa. Ó. Ele pegou 12 cartas e sobraram 7. Então, qual é o menor valor que eu posso botar aqui para Lucas? É justamente 12, né? Que é quando você usar só uma caixa, mais as 7 que sobraram, ou seja, 19 cartas. Pronto, aí eles juntaram as duas cartas, né? Juntaram as duas quantidades. Então, 20 mais 19 vai dar 39. Esse aqui é o total que a gente tem de cartas de Lauro e Lucas. E aí depois o que foi que ele fez?
ele colocou 6 cartas em cada caixa. Então, eu vou pegar aqui, ó, 39 e dividir por 6. E o que importa para a gente é o resto, né? Que é quantas sobrar. Bem, então, 6 vezes 6 dá 36, né? Então, sobra 3. Então, ele conseguiu agrupar, né? E sobraram 3 cartas, tá? Então, nesse caso, a alternativa correta, item C. Bem, esse é o jeito mais simples de você resolver esse exercício. Professor, e tem um jeito mais complicado? Tem, que é quando você não vai atribuir o valor aqui. Né? Você pode fazer de uma forma genérica. Como eu estou falando, né, o que a gente está trabalhando aqui é o algoritmo da divisão. Então, quando ele diz, né, que Lauro colocou 12 cartas, né, em cada caixa sobraram 8, então vou colocar aqui Lauro. Isso quer dizer para a gente isso que eu escrevi, né, ó. Quer dizer que a quantidade que ele tinha dividido por 12, isso aqui deu um quociente que eu vou chamar de Q1, e sobrou 8. Então, escrevendo esse algoritmo da divisão de uma outra maneira, isso aqui quer dizer que x é igual a 12 vezes Q1, né? Ó, porque não é assim, ó. Esse vezes esse, mais esse dá o x, né? Mais 8. Então, essa é a quantidade de cartas que Lauro tem, tá certo? E Lucas? Lucas, a mesma coisa. Lucas, ó, aí eu vou chamar de y, a quantidade de Lucas tem. Quando ele dividiu por 12, deu um número de caixas, que ele não disse, eu vou chamar de Q2. Só que sobraram, né, o resto deu 7. Ou seja, y é igual a 12 vezes Q2 mais 7. Tá? Então, ó, agora eu vou somar x mais y, né, que foi o que eles fizeram, juntaram as cartas. Então, ficou 12Q1 mais 8 mais 12Q2 mais 7. Então, eu posso colocar, ó, esse 12 em evidência aqui. Então, ficou Q1 mais Q2. E aqui, observe só, eu tenho 15, né? 8 mais 7, 15. 15 é a mesma coisa que 12 mais 3. Por que você fez isso, professor? Porque esse 12 eu vou colocar aqui também. Então, isso aqui é 12, ó, colocando em evidência, vai ficar Q1 mais Q2 mais 1 mais 3. Bem, aí a gente chega nesse valor aqui, tá certo? Aí só que ele não quer colocar, ó, ele quer colocar em caixas de quanto? Ele quer colocar 6 cartas em cada caixa, né? Então, aqui eu tenho que deixar aparecer um 6 ó, no quociente. Mas não tem nenhum problema, é só escrever. Isso aqui é 6 vezes. Vou botar assim, ó, 2 vezes Q1 mais Q2 mais 1 mais 3. Então, está dizendo o seguinte, que o número de cartas somando os dois é 6 vezes isso aqui, ou seja, isso aqui seria o número de caixas que eles estão usando, mais 3. Então, nesse caso, ó, o resto é igual a 3, né? Alternativa C. Tá certo? Então, aqui é a forma mais teórica, né? Mas que, dependendo do problema, né, às vezes não vai dar para a gente atribuir o valor com uma certa facilidade e a gente precisa usar um pouco mais, né, da teoria do algoritmo da divisão. Tá bom? Vamos aqui para a próxima questão. Então, aqui, né, ó, a 21ª questão da prova, ela fala o seguinte, ó. Suponha que 20% de uma determinada população tem uma certa doença, que não apresenta sintomas. Um exame de sangue para testar a presença da doença é tal que todas as pessoas que realmente têm a doença testam positivo. Isto é, o exame detecta a presença da doença. Mas 10% das pessoas que não têm a doença também testam positivo. Ou seja, dá um falso positivo, né? O exame de sangue erra o resultado. Então, toda a população foi testada. Das pessoas que testaram positivo, a porcentagem daquelas que realmente têm a doença é de aproximadamente. Bem, nesse tipo de exercício, né, como é só porcentagem, não falou nenhum valor, a gente pode atribuir uma quantidade, um valor para a população, para poder facilitar o nosso raciocínio. Então, vamos dizer que tem 100 pessoas nessa população, tá? Então, são 100 pessoas nessa população. E aí ele falou o quê? Que 20%, né, dessa população tem uma certa doença. Então, vou colocar assim, ó, tem a doença. Tem a doença.
Olha só. Como é 20% de 100 é 20 pessoas. Tá certo? E não apresenta sintomas. Aí ele falou que o seguinte, né, que um exame de sangue, né, para testar a presença da doença é tal que todas as pessoas que realmente têm a doença testam positivo. Isto é, o exame detecta a presença da doença, mas 10% das pessoas que não têm doença. Então, quem é que não tem doença? Não tem doença, bem, se 20 tem de 100 é porque não tem doença quantos? 80, tá? Só que aí ele falou o seguinte, que né, de todas as pessoas que realmente têm a doença testam positivo, né, mas 10% das pessoas que não têm a doença também testam positivo, certo? Ou seja, ó, de 80%, 10% testam positivo. E quanto é 10% de 80? É justamente 8 pessoas, tá certo? Então, 8 pessoas que não têm a doença testam positivo. Pronto, aí ele falou, né, que toda a população foi testada. Aí, das pessoas que testaram positivo, né, é 20 mais 8. 28 pessoas testaram positivo. A porcentagem daquelas que realmente têm a doença é de aproximadamente. Pronto, então olha só, o total dos que testaram positivo foram 28 pessoas, né? Que é a quantidade que tem a doença, mais os que não têm, mas testaram positivo. Aí ele pergunta, ó, das pessoas que testaram positivo, a porcentagem daquelas que realmente têm a doença é de aproximadamente, ou seja, eu vou pegar 20, que é a que realmente tem a doença, dividido pelo total das que testaram positivo, tá bom? Então vou simplificar aqui, ó, por 4. 20 dividido por 4 dá 5. 28 dividido por 4 dá 7, né? Então a gente divide aqui, ó, vou fazer a conta, 5 dividido por 7. Não posso colocar de forma inteira, né? Coloca 0 e vírgula e coloca um 0 aqui. Agora sim, né? 7 vezes 7 é 49. Vai sobrar 1. Coloca 0 aqui. Então, 10 dividido por 7 dá 1. Aqui sobra resto 3. Mas beleza, como ele falou que é uma coisa aproximada, 0,71 é a mesma coisa que 71 sobre 100, que é 71%. Tá certo? Então, a alternativa correta aqui, item D de Deus. Vamos para a próxima questão. Bem, essa próxima questão aqui, né, é uma questão que envolve regra de 3 composta, né? E aí, como eu já fiz para vocês, inclusive em outros vídeos, a gente não precisa estar vendo se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, né? Quando a gente vai usar a regra de 3 composta. Basta a gente identificar, né, no exercício o seguinte: dentre as grandezas, sempre vai ter uma que vai ser o produto final, né, o objetivo final do que deve ser produzido, do que deve ser feito. E as outras grandezas vão fazer parte do processo, né, são os meios que vão propiciar, né, esse produto. Então, olha só, ele fala, 2 funcionários limpam uma sala quadrada com 6 metros quadrados de lado, em 48 minutos. 3 funcionários da limpeza, com a mesma eficiência, limparão um salão quadrado de 12 metros quadrados em. Então, vamos lá. Então, a gente tem que identificar aqui os processos, né, e a gente tem que identificar o nosso produto. Então, qual é o produto aqui? Não é limpar a sala quadrada, né, de 6 metros e depois de 12 metros. Então, esse é o produto final. É a gente limpar a sala. Tá? Então, se essa sala ela tem 6 metros de lado, é porque ela vai ter uma área de 36 metros quadrados. Né? Então, aqui a área é o nosso produto, né? Limpar essa área. E quem são os processos aqui? É o número de funcionários e também o tempo. Então, aqui nesse primeiro caso, a gente tinha 2 e foram usados 48 minutos para limpar esses 36 metros quadrados. Já, né, 3 funcionários gastaram, né, um tempo X para limpar um salão de 12 metros quadrados, que é 144 metros quadrados de área. Né? Pronto, e agora, professor? Agora, ó, basta a gente fazer o seguinte. Eu traço aqui, chegou, foi para o produto, eu desço e venho para baixo. Tá? Agora eu pego nessa linha, terminou os processos, subo e cruzo. Pronto.
O que a gente vai fazer aqui é simplesmente multiplicar o que está em cada linha e colocar a igualdade. Tá? Então vai ficar 3 vezes x vezes 36, né? Ó, o que está na linha vermelha, igual ao produto dos que estão na linha preta. Então 2 vezes 48 vezes 144. Pronto, chegou nessa parte aqui, né? Como eu sempre gosto de falar, se você tem dificuldade em simplificar, não tem problema. O que é que você pode fazer? Multiplica todo mundo aqui, multiplica aqui e depois faz uma divisão. Beleza? Vai sair do mesmo jeito. Mas aqui eu vou simplificar. Ó. Esse 36 ele é divisível por 2 e vai dar 18. Né? Então eu posso simplificar 36 por esse 2 que está aqui. Pronto. Agora observe, né? Ó, 6 vezes 8 é 48. Então eu posso simplificar aqui por 6, vai sobrar 8, e 18 por 6 sobra 3. Pronto. A gente também pode simplificar 144 por 3, né? Porque aqui dá 9 a soma, então ele é divisível por 3. Então olha só, 144 dividido por 3, coloca 4, né? Vai dar 12, sobra 2, 4, 8 vezes 3, 24. Então vai dar, aqui vai dar 48, e esse 3 aqui eu posso cancelar, né? Ou seja, no fim das contas vai ficar x igual a 48 vezes 8 dividido por 3. Tá? Eu também posso dividir, né, 48 por 3, porque aqui a soma dá 12. Então, dividindo novamente por 3, tira 1 aqui, vai dar 1, sobra 1. Baixo 8, 18 por 3 dá 6. Então, simplificando esse com esse aqui vai dar igual a 16 vezes 8. Né? Então, fazendo essa conta aqui, 8 vezes 6, 48, vão 4. 8 vezes 1, 8, mais 4, 12. Então, a gente chegou aqui em 128 minutos, né? Que é a medida de tempo que a gente está usando. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa o quê? Que 2 horas e 8 minutos. Tá bom? Então, a alternativa correta aqui, item A.